Nesse bloco nós vamos falar sobre as avaliações governamentais e seus impactos nas instituições de ensino. Nós temos que convir que as escolas públicas e particulares, elas são, segundo a própria Constituição, elas têm que ser avaliadas pelo poder público. A avaliação é um processo complexo e quem trabalha em educação sabe que você faz avaliação no curso do processo ou avaliação interperíodos, você tem diversos modelos de avaliação, quer do aluno, quer da instituição. As experiências mais bem-sucedidas, já mais comum no ensino superior, são as chamadas comissões próprias de avaliação. Você tem as CPAs, chamadas assim, que no ensino superior, nas universidades públicas e privadas, centros universitários e faculdades e nos institutos superiores de educação, essas instituições já fazem um processo de autoavaliação sistemático a partir da criação de uma lei dos SINAES, que é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação. Então, essa legislação dos SINAES, ela estabeleceu critérios da autoavaliação, mas deixando claramente que era necessário a avaliação do aluno, que no ensino superior se faz através do ENAD, no antigo PROVAL, e a avaliação externa, que deveria ser feita pelo MEC, mas aí são aspectos do ensino superior que nós vamos entrar em detalhes. Mas a educação básica passa também por um processo de avaliação pelo poder público. Muitas das vezes ela não usa, a escola não usa a CPA, a sua comissão própria de avaliação. E nós recomendamos que vocês tenham, implantem essas comissões de avaliação, que trará resultado fundamentalmente importante na sua instituição. Procura verificar junto à legislação do ensino superior como é que funciona as CPAs no site do INEP, do Ministério da Educação, do Instituto Nacional de Estudo e Pesquisa Educacionais Aloysio Teixeira. Você encontra vários subsídios sobre o processo de autoavaliação institucional. Mas o que nós temos na realidade é a avaliação externa. E essa avaliação externa acontece hoje, desde a Provinha Brasil, lá para os jovens, mais jovens, pessoas da sua escola, a avaliação de SAEB e outras avaliações intermediárias, e o mais usual hoje, que impacta mais, é o ENEM, o Exame Nacional de Ensino Médio. O ENEM acabou representando, e vamos falar do ensino médio para o ensino básico, pleno, ou seja, fundamental e o infantil, mas o impacto de uma provinha Brasil, que avalia o ensino na sua primeira fase, na sua parte da educação infantil, é bastante diferente do impacto do ENEM. Se você tem, apesar de não ser recomendado, mas você tem um ranqueamento, e esse ranqueamento diz que você na sua cidade tem 400 escolas, você está em 385, você sabe que você vai perder aluno. Entendeu? Por mais barato que seja o seu preço, seja uma escola pública, mas você vai estar, no mínimo, com a equipe altamente desmotivada se você estiver na rabeira da avaliação. Óbvio que é muito difícil você estar lá nos primeiros pontos. E esses primeiros pontos também te orgulham muito, e não é um privilégio do ensino privado. Nós temos alguns estados, algumas experiências extremamente bem-sucedidas em estados de um poder aquisitivo muito menor do que uma média nacional, e que foram escolas extremamente bem avaliadas no Exame Nacional do Ensino Médio. E por quê? Por uma série de fatores. Não é à toa que isso acontece. Mas você tem que convir que você precisa se preparar, não você preparar a sua escola para ter um bom resultado no ENEM. Se você atua na educação média, você tem que ter um preparo para você ser uma boa escola. E, se possível, estar nos primeiros pontos, naturalmente, do ENEM. Mas você tem que convir, você tem que ter uma palavra comum quando ocorre um desastre. Ou seja, se você sabe que você não vai conseguir estar nos primeiros, você tem que preparar a sua comunidade e usar alguns critérios. Nós tivemos casos, por exemplo, de escolas caríssimas que tiveram muito mau desempenho, mas falaram, eu não estou preocupado com a avaliação brasileira,
Eu estou preocupado com a avaliação internacional, porque meu colégio é bilíngue. É um direito, foi uma estratégia. No fundo, obviamente, gostaria de estar bem no ranking, mas não deu, então sai por uma tangente, só alguém fala em nome da instituição, uma nota oficial na página eletrônica, etc. Mas o que nós temos que ver é que há um impacto direto na quantidade de alunos quando você tem uma avaliação ruim. E essa avaliação, não adianta você fazer cursinho preparatório para o Enem. Auxilia. Nós tivemos alguns estados que contrataram, gastaram um grande dinheiro contratando pessoas que vinham do pré-vestibular para poder fazer o processo de avaliação da sua instituição, ou seja, melhorar aquele nível do seu estado, que estava muito mal ranqueado. Mas o que nós temos que observar é que a avaliação é um processo. E o MEC faz sistematicamente a avaliação como uma constante. E o Enem tem sido o mais desastroso sistema de avaliação em muitos momentos, tem pontos positivos, mas a logística de uma avaliação nacional é muito difícil. Os países não adotam, na sua quase totalidade, uma avaliação nacional. É muito difícil. Você colocar, por exemplo, um menino que está lá no interior da Amazônia, para responder uma mesma questão de um que está na zona norte de São Paulo, é diferente. O menino lá não está acostumado a ver um semáforo, um sinal, um farol, como eles chamam, ele não tem. Você não tem placas indicativas de virar à direita, virar à esquerda, ele vai nas águas do rio, remando contra a maré do rio. Ele não tem sinalização, mas você tem situações, são situações extremamente diferenciadas. Então você tem que verificar que o modelo de uma avaliação nacional adotado no Brasil hoje não é bom. Mas é o modelo que tem que ser adotado e que não vai modificar de repente. Então isso depende de uma série de fatores. O ideal é que você tenha uma autoavaliação, que você tenha outros critérios, mas ele mínimo uma prova nacional sendo realizada no mesmo dia, no mesmo horário, e as mesmas questões com o mesmo critério de avaliação. E aí o que acaba acontecendo? Você começa a ter fatores diferentes para uma avaliação igual. As dificuldades sociais, as dificuldades das pessoas, dificuldade de professores, dificuldades de uma série de fatores influenciam no resultado do aluno. Muitas das vezes ele passa por um momento difícil naquele momento, jovem, ele vai mal no resultado e contradiz toda a instituição. Ele pode, inclusive, também boicotar a sua prova, não traz nenhuma consequência, ele tem que fazer a prova. Agora, se ele zerar, também não tem problema nenhum. Ou seja, ele tem que ter consciência que ele não deve fazer isso, mas, no fundo, se acontecer, ele não é prejudicado. Quem é prejudicado é a instituição no sentido macro, embora ele passe a ser prejudicado hoje se ele tiver uma nota de porte ruim, porque ele não vai conseguir ter os pontos necessários para ir para uma avaliação, para um acesso a uma instituição de ensino superior, aproveitando essa pontuação melhor. No ensino superior, por exemplo, você tem lá o ENAD, que assim, não tem qualquer reflexo na vida da instituição, da vida do aluno, tem reflexo na vida da instituição. Agora, no ensino médio, o Enem hoje traz reflexo na vida do aluno. Ele não vai conseguir ir para um curso de medicina, ele pode ir, às vezes, para um curso de fisioterapia, porque ele não conseguiu atingir esses critérios. São os critérios nacionalmente definidos. Agora, é certo que há uma forte influência do sistema de avaliação na vida das instituições. Você, se é professor de ensino médio, sabe que dificilmente você vai conseguir estabelecer no seu programa de aula aquilo que você gostaria, que seria bom para o aluno. Você vai estabelecer o quê? O que está no programa do Enem. E a essa altura você já sabe, você vai trabalhar nesse sentido. Muitas escolas trabalham hoje no ensino médio com uma profissionalização invertida. Ou seja, você logo no primeiro ano, você trabalha na profissionalização, no segundo mais um pouco, e no terceiro ano você não faz mais absolutamente nada daquilo que você gostaria, e faz aquilo que vai cair no exame de avaliação, no Enem. Então, existem formas de melhorar a educação? Existem.
Nós temos, inclusive, um trabalho publicado, um guia prático sobre o diretor, que nós editamos, esse chamado Guia Prático do Diretor de Escola, que dedica uma parte final sobre dicas para a melhoria da educação. Nós não vamos ler a questão, nós recomendamos depois da leitura, mas são tópicos que foram pesquisados com algumas dicas de melhoria da educação. E nós temos que convir que esse trabalho da melhoria da educação é uma preocupação, não minha, não só sua, é uma preocupação de todos. O que nós temos que verificar é que há necessidade de uma melhoria substancial dos sistemas educacionais brasileiros e, naturalmente, uma melhoria, por consequência, de todo o país. Nós vamos encerrar esse bloco, vamos ter o último bloco, onde um colaborador do nosso instituto falará sobre o PRODEB, que é um programa de apoio ao desenvolvimento da escola básica, onde o Instituto vem colaborando com muitas escolas espalhadas pelo Brasil, com programas contínuos de colaboração para a melhoria, quer do sistema gerencial, quer do sistema administrativo e pedagógico. Desejamos a todos um bom final de encontro, lembrando que a parte mais interessante é agora, onde vocês terão os encontros locais, onde cada grupo, geralmente grupos organizados, debatem entre si e as conclusões são encaminhadas para o próprio Instituto. Muito obrigado. Apresentamos o PRODEB, Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica, que integra o elenco de serviços voltados para contribuir com as instituições de ensino que possuem atividades nas áreas de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Incluem-se, por extensão, os programas de educação de jovens e adultos, cursos livres e demais unidades de ensino. Institui-se como público-alvo os dirigentes, pessoal, técnico e administrativo e docentes dos estabelecimentos mantidos pela iniciativa privada. Vale ressaltar que existe um outro programa, o PRODEM, Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Médio, cujo foco são as escolas públicas. Podem participar do PRODEB as escolas de qualquer parte do Brasil que tenham acesso à internet. Para vincular-se ao programa, é necessário que seja preenchida a ficha de adesão, que é encaminhada para o Instituto de Pesquisas e Administração da Educação, através do nosso site www.ipai.com.br, no nosso menu Programas. Que também existe o compromisso de manter atualizado as informações sobre as pessoas credenciadas para receber as orientações e comunicações. Que não sejam comercializados os textos e demais documentos que servirão de base para o apoio e desenvolvimento da escola. E, por último, que sejam respondidas as solicitações feitas pelo IPAI quanto aos resultados obtidos pelo programa. Após a adesão, o Instituto de Pesquisas e de Administração da Educação passa a encaminhar, com regularidades, informações, orientações técnicas e outros estudos. Considerando o teor social do programa, os serviços são disponibilizados gratuitamente. Os participantes poderão ter preferência nas reservas de vagas para eventos promovidos pelo Instituto e participação gratuita em alguns fóruns, conferências e seminários. Poderão ter ainda redução nos custos para aquisição de guias práticos e outras publicações, serviços e outros promovidos presencialmente ou através da educação à distância. Esse é o PRODEB. Inscreva-se e verifique em nossa página www.ipai.com.br no nosso menu Programa. Aqui o Seminário da Administração da Educação. Obrigado pela participação e até o próximo evento.